deles. O líder de célula da Rosélia de Cuído está aqui? Não está aqui, né? Isso, tem alguém na célula lá? Vem representando? O Igor, isso, vem representando a célula do Igor e da Rosélia. Cadê? Isso. Quem é da célula do ECA que está aqui, que pode vir aqui? Isso aqui, aí, que maravilha. Está aí junto, nós representando. E nós vamos orar. Irmãos, agora os membros chegam para a nossa igreja através das células, né? Nós temos já falado isso por várias vezes. O conselho pastoral, ele recebe na sua reunião mensal aquelas pessoas que desejam vir para a igreja. Depois na assembleia é homologado. E esses irmãos, então, onde nós já decidimos, vamos pedir a carta deles para cá. E na próxima assembleia isso vai ser homologado. Amém? Vamos orar? Eu queria que você ficasse em pé. Vai ter um tempo depois de você ficar sentado. Eu queria que você estendesse a sua mão aqui em direção ao irmão Zé, o Igor. E logo tem mais gente da família que vai se tornar membro também, né? Amém? Vamos orar? Estenda a sua mão para cá. Paizinho, nós te louvamos por esses irmãos que entendemos o Senhor mesmo, Pai, tem acrescentado a tua igreja. Pai, a história do irmão José com a Igreja Batista Sião vem de tantos e tantos anos, Paizinho. E hoje, Senhor Deus, depois desses anos todos, ela está voltando a ser membro da igreja. Nós te louvamos por isso, te bendizemos e pedimos que o Senhor continue, Deus, abençoado, bem como toda a sua família, o Igor, Senhor Deus. Louvamos porque eles estão integrados nas células, meu Pai, participativos, entendendo a visão do Senhor, vivendo a tua visão, envolvendo a família, trazendo pessoas, e nós te louvamos por isso. Pedimos e rogamos as bênçãos do Senhor sobre eles, ó Pai. Estamos de mãos estendidas, nós, o teu povo, a tua igreja, para recebê-los neste momento, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Amém? Não pode sentar, irmã, seja muito bem-vinda. As crianças têm homenagem para fazer para as mamães, né? Logo depois, os juniores. Graça e paz, amém? Eu vou pedir para as mamães desses príncipes e dessas princesas que possam estar sentando ali onde elas estavam, que depois no fim eles vão fazer uma homenagem ali para vocês. Eu queria contar para vocês que durante os ensaios, tanto dos juniores quanto dos pequenininhos, para o Dia das Mães, eu falei assim com eles a seguinte frase: a mamãe é, e eles teriam que me falar o que a mamãe era que viesse na cabeça deles. Então hoje, mamãe, o que você escutar o seu pequenininho falar, o seu junior falar, foi porque ele acha de você, tá bom? A mamãe é maravilhosa. Presente Jesus. Linda. Ou rainha, princesa, rosa, amorosa, linda, especial, linda.
Você que me ensinou o caminho a seguir. Você que até chorou quando não quis te ouvir. Mamãe, ouça essa canção que me surge com tanta emoção. Mamãe, ouça essa canção. Não é muito, mas vem do coração. A você sempre amou a salvação. Você que demonstrou tanto amor e devoção. Agradeço ao Senhor por a tua inspiração, por criar alguém assim, com tanta perfeição. Mamãe, ouça essa canção que me surge com tanta emoção. Mamãe, ouça essa canção. Não é muito, mas vem do coração.
irmãos, graça e paz. Muito bem, quero parabenizar todas as mamães que temos aqui no nosso auditório, né, nesse ambiente. Dizer a vocês que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, deu a vocês, mães, o privilégio de algo que só Ele pode entender, né? Que é gerar. E Ele gerou a nós, gerou aquilo tudo que existe, o Senhor Jesus, e gerou a mim e você, criou a mim e você, e deu a você, mamãe, né, o privilégio de gestar, de carregar dentro de você, não é, o ser que Ele criou. Então você, mamãe, mais que ninguém, pode entender o coração de Deus, né? Quero dar parabéns a você, mamãe, nesse dia tão especial. E dizer a nós todos, filhos, que Dia das Mães, como a gente já disse, é todo dia, mas tem que ser todo dia mesmo, não é verdade? Nessa época assim, né? Muita festa, presente, almoço especial, aí passa, né, os dias, e aí a mamãe fica lá. Então a gente precisa lembrar que a nossa mãe precisa ser homenageada todo dia, não é verdade? Não pode ser só no final de semana, amém? Concorda comigo? Que você viva isso, porque a sua mamãe tenha alegria os 365 dias do ano, amém? Também eu quero dar um abraço a você que está visitando a gente pela primeira vez. É uma alegria enorme ter você com a gente, que alegria que você está aqui conosco, não é um privilégio, você nos dá um privilégio de poder tê-lo conosco nesse culto em que a gente se reúne para adorar o nosso Deus, celebrar o nome dEle, porque nós reconhecemos que só Jesus Cristo merece ser adorado. Por isso que a gente se reúne aqui todos os domingos, amém? Nessa caminhada de ser uma igreja em células, nós temos aprendido muito e temos tido o privilégio de ver muitos irmãos, né, amados, que estão nesta caminhada também se somando a nós, crescendo aí. Eu quero chamar aqui à frente mais alguns irmãos, e aí já chamar o conselho pastoral também para estar aqui comigo, para a gente orar com esses queridos. Mais alguns irmãos que estão sendo nesta noite, não é? Aí nesta noite vão ser consagrados. Alguns deles já vêm exercendo a liderança de célula, já vêm trabalhando na célula, outros começaram agora, não é? Outros estão sendo instituídos hoje para iniciar esta caminhada. Então eu vou chamar aqui, conforme eu for lendo o seu nome, eu queria que você viesse aqui à frente e ficasse aqui para que, como igreja, pudéssemos orar por esses amados. O conselho pastoral, por favor, já vem aqui para recepcionar esses amados. Então, por gentileza, suba aqui conosco a Dorine, o Geudinei, o Paulo Lara, o Alan Araújo, a Poliana, a Larissa, o Manuel e o Juan Gabriel, além da Sofia. Sofia já subiu? Não sei se a Sofia já subiu, se já subiu. Isso, que maravilha. Eu vou pedir para vocês ficarem ali, ó, aqui na frente, vocês, os líderes, os novos líderes, bem na frente aqui da gente. Fica para cá, ó. Isso. Que nós, os pastores, vamos ficar aqui atrás. Eu quero convidar você, igreja, a ficar em pé. Isso. Se ajoelhe, por favor, se vocês puderem, né? Isto. Nós vamos orar. Quero pedir que o pastor José Soares ore, consagrando esses irmãos aqui. O pastor Almir vai abrir para nós aqui, não é, o óleo, e aí a gente vai consagrar esses irmãos. Esses irmãos são instituídos por nós, a igreja. Então, todas as vezes que alguém vier aqui, somos nós, a igreja, que estamos dando a eles a autoridade de liderar uma célula, não é? E esses queridos, né, já têm liderado, o Juan está ali, né, o Gabriel, está liderando a primeira célula nossa lá no Senhorinha. Nós queremos que tenhamos logo, logo, muitas e muitas células ali. Então, que você lembre de orar por esses amados aqui, certo? E abençoar a vida deles cada dia. Vamos orar, pastor Soares? Senhor, nós te damos graças, porque esta igreja é tua, Senhor. Tu a instituíste, e também os obreiros para dirigir esta igreja. Senhor, nesta noite, nós te louvamos porque o Senhor tem feito esta igreja multiplicar e crescer neste lado da cidade. Nós te louvamos porque é o Senhor que dá o crescimento. Nós te damos graças porque entendemos pela tua palavra que a natureza do reino de Deus é crescimento, é multiplicação. Por isso, Senhor Deus, nesta noite, esta igreja separa, Senhor Deus,
e consagra mais este grupo de líderes de células, estes homens e estas mulheres que estarão liderando células, sendo pastores e pastoras sobre estas células. Senhor, dá unção de sabedoria, discernimento e visão. Dá, ó Deus, a cada um visão, sabedoria e discernimento espiritual. Dá capacidade, ó Deus, capacidade que vem do Espírito Santo. Dá direção, Senhor, em nome de Jesus. Deus, visita estes líderes com uma unção de multiplicação, com uma unção de ousadia, de coragem, Senhor Deus. Enche, ó Deus, cada um deles com o Espírito Santo. Fala ao coração deles e permita que eles se levantem deste lugar hoje, ousados, corajosos. Eles levantem para ser vencedores, para serem líderes de multidões, porque nós cremos nisto, Senhor. O Senhor nos chamou para liderar multidões. O Senhor chamou Abraão, o Senhor chamou outros líderes do passado, e o Senhor levantou a tua igreja hoje para liderar multidões. Por isso eu profetizo na vida de cada um deles hoje à noite, que eles se levantarão para multiplicar, eles levantarão para serem vencedores, e o nome de Jesus será glorificado, e esta igreja continuará crescendo e multiplicando, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Vou pedir que você não se sente, igreja. Esses amados vão receber o cumprimento do conselho pastoral. E eu já quero chamar aqui à frente também, para se juntar a nós, não é? E aí, assim que vocês, os líderes, né, forem chamados agora, porque com a multiplicação das células, nós também temos as nossas multiplicações de GDs. E nesta noite nós queremos consagrar também mais alguns supervisores de células. Eu quero chamar aqui à frente, então, o Alexandre, a Dorine já está aqui, a Lurdinha, a Sandra e o pastor Adelson. Então, conforme as nossas células vão se multiplicando, vão crescendo, os setores vão crescendo, né, nós também vamos tendo a necessidade de ter novos queridos. E eu quero pedir que esses irmãos que eu nomeei agora fiquem aqui à frente, né, se ajoelhem aqui, para que nós possamos orar com vocês. Então, esses 4 irmãos começam a liderar mais 4 novos GDs. Né? Vocês já vão ver o novo desenho aí a partir da semana que vem. Por favor, se vocês puderem mais uma vez se ajoelhar, a igreja mais uma vez estender as mãos aqui agora para esses queridos. Nós vamos orar com esses irmãos, pedindo a graça, a bênção e a direção de Deus sobre a vida. A Lurdinha não está? Não está, né? Ok, vamos orar? Isso, vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, quero, Senhor Deus, colocar diante do Senhor agora a vida desses irmãos, Pai. Colocar, Senhor Deus querido, a vida do Alexandre, da Dorine, do pastor Adelson, da Sandra e da Lurdinha, tua filha, que está lá ministrando naquela igreja, meu Pai, nesta noite. Que a mão do Senhor esteja sobre esses queridos, instruindo-os, ó Pai, nessa nova etapa. Deus, cada um desses queridos tem compromissos, são pessoas comprometidas com suas famílias, ó Pai, com o seu trabalho, Senhor Deus, comprometidas, ó Deus querido, com tantas situações do seu dia a dia, mas eles não têm se furtado, Deus querido, à missão de cumprir o propósito do Senhor sobre a face da terra. Por isso mesmo, Deus, eles estão aqui, Senhor Deus, ajoelhados agora diante, Deus, do Senhor, ó Pai, recebendo a bênção da tua igreja, o teu povo, e nós, como filhos do Senhor, como povo do Senhor, abençoamos esses amados, capacitamos, ó Deus querido, na autoridade do nome de Jesus, transferimos a eles esta autoridade espiritual que está sobre nós, posta pelo Senhor mesmo, para que eles continuem a liderar esses GDs que agora eles têm na mão. Pai, que a vida deles sejam, Deus, instruídas, abençoadas e guiadas pelo Senhor, para serem verdadeiros pastores, ó Pai, pastoras, que cuidem, Deus querido, daqueles que o Senhor mesmo tem dado na mão desses amados. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém
e amém. Amém? Vocês podem ficar em pé. A igreja agora sim pode sentar. Cada um desses amados, Deus abençoe esses nossos novos líderes, não é, de GDs. Nosso sonho, nosso desejo como igreja, irmãos, é que a gente se multiplique a tal forma e a tal ponto que cada um dos irmãos que estão aqui, não é, se tornem líderes de célula, líderes de GD, não é, coordenadores, não é, e futuros pastores. Eu creio assim, não é, porque o Senhor nos chamou para cuidarmos de vidas, de pessoas. Talvez você pense assim, pastor, mas eu não tenho vocação, não é, pastoral, eu não fui chamado para ser pastor. Talvez não um pastor institucional, mas cuidar de vidas, eu creio que todos nós somos chamados, amém? Pelo menos é o que o apóstolo Pedro diz lá na sua primeira carta, não é isso? Que nós somos o quê? Sacerdócio real, não é isso? Povo santo, adquirido pelo Senhor, não é? Para exatamente proclamar as boas novas, exercer esse sacerdócio em todo canto da terra. E com isso, irmãos, eu quero dizer também que nós estamos avançando no sentido de melhorar e no sentido de ampliar esta visão, ampliar o nosso entendimento, né, destas coisas todas a respeito da igreja em células. Por isso mesmo, essa semana tem novidade para você que é líder de célula. Através dos seus líderes, né, os coordenadores, os supervisores de GDs, vai chegar a você, líder de célula, um arrazoado, não é isso? Desta semana, sobre o nosso estudo de célula. O que é que você precisa falar lá na sua reunião de célula? Do que se trata essa reunião? São 4 minutos, nem 4 minutos de um videozinho que vai chegar na sua mão para te ajudar, para te orientar, para você ter uma sinopse do que é o nosso estudo de célula dessa semana. E também, nós já estamos experimentando, se você observou, no último mês, nós já tivemos a participação do setor vermelho, e no próximo domingo nós vamos ter a participação do setor branco. Agora, cada vez mais, a gente vai ver os setores envolvidos com o culto. Nós queremos que esse momento que a gente passa aqui no domingo seja, de fato, uma celebração, seja um tempo de nós glorificarmos o nome de Jesus, darmos muito tempo para a ministração, não é? Dos louvores, a adoração, espaço para que o Espírito Santo de Deus haja, se manifeste com cura, libertação, transformação, renovação, salvação de vidas, através da palavra dele que é pregado, e assim a gente seja edificado. Para isso nós queremos envolver todos os setores. Então no próximo final de semana vai ser o setor branco, e todos os ministérios da igreja, todos mesmo, cada parte dos ministérios, cada ministério que é envolvido com o culto, que é envolvido com a estrutura para que o culto aconteça, precisam dar, não é, a liberdade e deixar que esses nossos irmãos se envolvam, viu? Eu não gostaria que ninguém se sentisse, né, aviltado aí no seu trabalho, naquilo que Deus deu na sua mão e que a igreja incumbiu você. Se chegar o coordenador de um setor, né, e falar, irmão, eu preciso da sua ajuda, preciso, né, envolver alguém aqui nesse trabalho, no trabalho dos louvores, né, dos cânticos, no trabalho da recepção, né, no trabalho lá embaixo de atalaia, enfim, todo o aparato da celebração do culto, esses irmãos vão estar envolvidos, e a gente quer que se envolva mesmo, nós queremos que todos se envolvam, porque nós queremos que os setores cada vez mais criem corpo, e eles possam, inclusive, não é, planejar os eventos, se envolver com os eventos e criar novos eventos. A nossa igreja decidiu ser uma igreja em células, não é? Pensar como uma igreja a partir das casas, e é isso que nós queremos privilegiar, aqueles que estão envolvidos, né, imbuídos dessa tarefa, porque nós cremos que há muitas pessoas para serem salvas. O pastor Soares há pouco orou, não é? Falando de que nós queremos ser uma igreja para as multidões, queremos alcançar as multidões. E para que isso ocorra, nós precisamos, todos nós, estarmos empenhados nessa tarefa de pregar o evangelho, não é? De sair, de anunciar, de ser sal e luz da terra, como é o estudo nosso desta semana que está aí no seu boletim. Eu quero convidar você mais uma vez a abrir comigo sua Bíblia, no texto que já lemos na semana passada. Nós vamos continuar hoje falando sobre colocando a vida em ordem. Nós queremos, não é, estar bem alinhados aqui com a palavra do nosso Pai. Queremos pedir que o Senhor Deus esteja nos ajudando, não é, em tudo aquilo que nós
precisamos fazer e queremos fazer. Para isso mesmo, é importante que a palavra de Deus penetre o nosso coração, esteja envolvendo as nossas vidas, né? E você pode deixar então a sua Bíblia aberta aí em 2 Reis, capítulo 20. Eu vou ler só o verso 1 novamente, como nós já fizemos na semana passada, e depois nós queremos continuar ouvindo aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Sabe, irmão, Deus certamente quer falar ao meu e ao seu coração. Ele já sabe o que a gente precisa ouvir. Toda vez que alguém sobe aqui, seja quem for, não é? Seja quem for, seja o mais eloquente ou aquela pessoa mais singela, toda vez que alguém subir a esse púlpito, e nós temos orado assim, todas as nossas orações, nós temos orado desta forma, que Deus não permita que suba a esse púlpito ninguém que não seja enviado por Ele, não seja para edificar e abençoar, né, a nós como igreja. Então, toda vez que alguém subir aqui, pode ter certeza que Deus tem alguma coisa para falar para você. Não pensa que a palavra que Deus vai falar, não falei nada ainda, né? Mas não pense que o que vai ser dito aqui vai ser dito para outro. É para mim e é para você. Amém? Por isso eu queria que você curvasse sua cabeça, voltasse a sua atenção para o Senhor Deus, porque eu quero orar antes de qualquer coisa, antes de ler o texto, pedindo que Deus aplique ao meu e ao seu coração a palavra que agora nós queremos o Senhor ministre para nós. Paizinho, eu e os meus irmãos estamos diante do Senhor, Pai. Estamos diante do Senhor porque nós não temos Deus outro. Como os discípulos disseram a Jesus, para onde nós podemos ir, Pai? Para que lugar poderemos ir? Se não aqui, Senhor Deus, aos teus pés, diante do teu trono, para ouvir a tua palavra. Deus, nesse momento, muitas coisas concorrem para impedir que nós possamos ouvir, entender e guardar a tua palavra em nosso coração. Deus, são forças espirituais contrárias, meu Pai, que agora no nome, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, o Senhor mesmo possa desfazer, Pai, quebrar as algemas, ó Deus querido, as amarras espirituais que possam estar envolvendo qualquer pessoa aqui nesse ambiente, e Deus, colocar esse amado, amada, na tua presença de tal forma que ele ouça e entenda. Mas Deus, podem ser também preconceitos, meu Pai, podem ser, Senhor Deus querido, situações emocionais, podem ser, Senhor Deus querido, cansaço físico, pode ser, Senhor Deus querido, tantas coisas podem impedir-nos de ouvir, entender e guardar a tua palavra. Eu peço que o Senhor tire cada uma delas agora, e cada amado que me ouve, Deus querido, nesse instante, cada querido que me ouve, mesmo aquele que irá me ouvir, Senhor Deus querido, através, Senhor Deus, da internet, que o Senhor possa, ó Deus, aplicar a tua palavra ao nosso coração, para que não pequemos contra ti, Pai. É a oração que faço a ti, em nome de Cristo, e para a glória dele. Amém e amém. O texto sagrado de 2 Reis, não é? Capítulo 20, verso 1, diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. Ele trata desse personagem, desse rei. Um rei, como eu falei semana passada, não é? Vinha sendo um bom rei, mas ele foi confrontado com esta situação, foi confrontado com essa revelação de Deus para ele: olha, você vai morrer, você não vai passar dessa, não é isso? E aí, semana passada, a gente estudou como é que foi a reação dele, ele não aceitou aquilo, falou com Deus, né, fez uma oração sincera e tal, Deus acrescentou mais 15 anos, mas infelizmente esses 15 anos para ele, né, ao invés de ser melhores, acabaram sendo piores, porque ele tomou várias atitudes erradas, né, naquilo que Deus, a bênção que Deus deu para ele usou de forma errada, e a gente estudou ali sobre como ele fez errado e as atitudes erradas que ele tomou, as consequências que houveram. Mas o que ficou, irmãos, e que eu quero continuar tratando com os irmãos, é que nós precisamos estar com nossas vidas em ordem. Nós precisamos estar com as nossas vidas em dia. Nós precisamos estar vivendo diariamente com tudo organizadinho no que diz respeito às nossas vidas. Eu falei com os irmãos na semana passada, não é? De que nós iríamos tratar alguns temas, e eu até mostrei aos irmãos quais são esses temas que nós queremos abordar,
Mas antes, porém, de refrescar a sua memória e continuarmos esta reflexão, eu quero ler mais uma vez esse texto que está ali, de Provérbios 16:3, que diz assim: entrega tuas obras ao Senhor e teus planos serão bem-sucedidos. Toda a igreja pode ler para mim esse texto? Quem deseja ter os planos bem-sucedidos, levanta a mão. E quem está pronto para entregar as obras de suas mãos ao Senhor? Porque uma coisa está intimamente ligada à outra. Nós, por vezes, não é? Nós queremos, quem não quer ser bem-aventurado? Quem não quer, não é, ser bem-sucedido? Quem não quer ter a certeza de que vai prosperar e que tudo que fizer vai dar certo? Todos nós queremos, a gente busca isso de Deus, confiamos nas promessas, inclusive, não é, do Senhor, que falam a respeito disso, mas é importante entender, irmãos, que nós precisamos entregar nas mãos do Senhor Deus, o nosso poderoso Pai, precisamos entregar a Ele todas as nossas obras, todas as intenções do nosso coração, todos os nossos planos, todos os nossos desejos, todas as áreas das nossas vidas, a nossa vida como um todo. Na semana passada, a gente compartilhou que a nossa vida ela tem vários aspectos, não é isso? Tem lá o físico, o emocional, o mental, o vocacional, o financeiro, o relacional. E por vezes também as pessoas tendem a achar que estas áreas não têm nada a ver com o espiritual. Tem muita gente que fala, não, isso aí não tem nada a ver, isso aí, espiritual é só na igreja, é só domingo à noite, naquele horário e tal. Ou na célula, só ali, fora disso, aí é cada um por si. Não, irmão. Para os cristãos, tudo da nossa vida tem a ver com Deus. Logo, tudo em minha vida e sua vida tem de ser o quê? Tudo é? Vocês sabem, fala bem alto. Tudo é espiritual. Não existe na vida do cristão, não, isso aqui é secular, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é outra coisa. Não, irmãos. Para nós, os cristãos, tudo é espiritual. O físico é espiritual? O emocional? E o emocional? Sim. E o mental? E o vocacional? E o financeiro? E o relacional também, não é isso? Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. A palavra de Deus diz que tudo é santo para os... Tudo é puro para os puros. Portanto, tudo em minha vida e sua vida precisa ser espiritual. Tudo em minha vida e sua vida precisa estar posto em ordem a partir da orientação do Todo-Poderoso. Nós temos que seguir a orientação desse Pai. Então eu quero hoje caminhar com vocês, não é? Trabalhando os seguintes aspectos aí, para a gente terminar hoje, e aí daí no quarto domingo nós vamos encerrar sobre esse tema, não é? Colocando a vida em ordem. Hoje quero falar sobre esses aspectos todos que a gente viu ali. Primeiro, físico. Então eu te pergunto, você está com sobrepeso? Em janeiro do ano passado, eu tinha 103 quilos. Fui surpreendido quando fui me pesar. Em janeiro do ano passado, subi na balança e pela primeira vez na minha vida, o meu peso havia passado de 100 quilos, ou havia entrado nos 3 dígitos. 103 quilos, e aquilo me deixou muito preocupado. E eu comecei a tentar, né, daquele jeitinho da gente, não teve jeito, eu tive que ser mais radical. Perdi um pouco de peso, estou com 92 hoje, mas ainda não estou no ponto ideal. Eu preciso continuar melhorando, porque o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Essa palavra mesmo que eu estou dando para os irmãos, por muitas vezes eu tive vontade de falar e não podia falar. Porque como é que eu vou falar de uma coisa que eu não estou fazendo, né? Então eu falei, Deus, olha para você ver, teve que passar quase 1 ano e meio para eu poder falar, né? Certo? Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nós não podemos desprezá-lo. Ele é espiritual, porque o nosso corpo,
ele vai responder à maneira como nós cuidamos dele. Então eu pergunto, você está cansado, né, estressado, sem forças? Como você avaliaria sua nutrição pessoal e a frequência de exercícios físicos que você faz? Lembra da palavra de Deus para Ezequias? Põe a tua vida em ordem. Eu preciso melhorar nas minhas atividades físicas. Eu preciso melhorar. Por enquanto estou jogando bola só uma vez, né, por semana, olha lá, né? Às vezes pula uma e tal. Eu preciso melhorar, eu preciso fazer alguma coisa a mais, porque eu preciso ficar bem. Logo depois que eu perdi um pouco de peso, né, eu fui correr. E aí deu certo. Puxa vida, eu fiquei, né, estava bem, me sentia bem, até para pregar, né? Porque com aqueles 103 quilos, para pregar eu ficava ofegante, não é? Quase morria. Então, você precisa pensar, como é que está aí, então, a frequência de exercícios físicos que você faz? Você é intencional na forma como você trata o seu corpo, como você cuida do seu corpo, sobre a alimentação que você tem? Por exemplo, a gente não bebe bebida alcoólica, amém? Mas, desse jeito, né? E pior, não bebe bebida alcoólica, mas enche a cara de Coca-Cola, né? Todo tipo de refrigerante, todas essas coisas, não é verdade? E tudo isso é terrível. Isso tudo é prejudicial. Tudo isso é prejudicial. E a gente sabe que é prejudicial, mas a gente continua fazendo, né? Não dá nada, e dá-lhe Coca-Cola. E quem está falando aqui, não é? É um ex-cocólatra. Porque teve uma época da minha vida que eu tomava 2 litros de Coca-Cola por dia, sozinho. O cara que toma 2 litros de Coca-Cola por dia é cocólatra, não é? Então, nós precisamos cuidar disso. Como é que você tem cuidado do seu físico? Eu fico muito feliz de ver que tem uns irmãos que estão aí firme e forte mesmo na empreitada, né? Tem o pessoal do Sean Runners aí, né? Viu? Vira e mexe, eu vejo a Dodô aí, né? Só lá. Pensa que eu não estou vendo você, Dodô? Outro dia eu estava subindo aqui a Amador Bueno, eu vi a Jean Munhoz feminina. A Dai. Vi a Dai descendo, né? Toda de rosinha lá, né? Sei o quê, papapá. E a galera sempre está por aí. Que bom, né? Nas nossas férias, eu e o pastor Almir estávamos juntos, pelo menos alguns dias das férias, e aí eu fui correr com ele, né? E falei assim, pastor, ele falou assim, e aí, Jean, como é que você vai, como é que vamos? Eu falei assim, vai no seu ritmo, né? E eu fui querer correr com ele, corri 1 quilômetro, quase morri, né? Tivemos que andar o restante, porque, né, eu não estou muito longe. Mas e a vida mental, não é? E a vida mental? Está em ordem? Você acha que ainda está aprendendo? Não apenas profissionalmente, mas também na forma ampla, mais ampla, digo, em geral, em tudo. A Bíblia diz o seguinte, em Provérbios, quem deixa de aprender, esquece o que aprendeu. Você continua tendo curiosidade intelectual sobre a vida? Você investe tempo significativo lendo livros e artigos que não fazem parte de suas áreas de interesse? Não pode ser gibi, né? Aquelas revistas aí de não sei o que aí, né? Pastor, eu leio aquelas revistas que eu não sei o nome, mas que falam das novelas, que não pode, o crente não pode assistir novela, então eu leio na revista. Não é isso. Bons livros. Você está se desenvolvendo intelectualmente, sua vida mental, né? A sua mente, você tem investido nela para que você cresça, para que você melhore. Você precisa pensar. Você tem estudado sobre outros aspectos, outras coisas? É impressionante, agora uma palavra para os jovens. Os nossos jovens crescem na igreja e ficam, né, com a cabecinha assim, não estuda nada. A fé dele é uma fé muito rasinha. Aí vai para a faculdade, começa a frequentar a faculdade, ele começa a ter contato com pensadores, outros lá, gente, não é? Aguçada intelectualmente, e aí os nossos jovens começam a fazer o quê? Tudo desviar na fé. Começa a questionar o pai, a mãe, a fé que ele sempre teve, porque é raso, não estudou, não leu, não foi atrás. Aí qualquer historinha que o cara conta para ele lá do Big Bang, ele já acredita, já sai dizendo, é isso mesmo e tal, me enganaram a vida toda.
um livrozinho que eu li quando jovem, bem no início da caminhada cristã, do John Stott. O título do livro é um livro bem pequenininho, não é fácil de ler, chama-se Crer é Também... ninguém leu o livro, você viu? Crer é também? Quem falou? Oxe! Quem quer ser o líder de célula? Não está em célula ainda? Quantos anos você tem, linda? 35. Quem que vai chegar do lado, o líder de célula que vai chegar do lado daquela moça já vai abraçar? A Raquel? Raquel o que é? Raquel Abreu? É. Muito bem. Então fala assim, Raquel, o pastor disse que você tem que me dar um chocolate. Ela está devendo um chocolate para você, tá bom? É. Chocolate amargo, então. Que é bom para a saúde, né? Muito bem, em tempo. Vamos à frente, não é? Vamos em frente. Como é que está a sua vida emocional? É você quem controla as suas emoções ou são elas que te controlam? Você já lidou com a depressão? Você costuma ficar com raiva por um período desproporcional, maior do que geralmente é comum? Você acha que possui um espírito crítico ou uma atitude que geralmente é negativista? Como é a sua vida emocional? Como você lida com as emoções? Como você lida, não é, com o contraponto, com a pessoa que discorda com você ou de você? Como você lida com a pessoa que pensa diferente de você e que faz diferente de você? Como é a sua vida emocional? Como você tem lidado com a sua vida emocional? E o próximo, sua vida relacional, como é o relacionamento seu com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais? Podia aproveitar o Dia das Mães e falar bastante, né, sobre essa questão do relacionamento com os pais, né? Mas ou com a mãe, eu vou deixar esse para outra oportunidade. Eu quero me aprofundar hoje um pouquinho mais no relacionamento conjugal. Como está o seu relacionamento conjugal? Você consegue entender o que significa aquilo ali, não? Está claro o desenho lá? Isso é um dado estatístico. E esse dado diz que, para os casais felizes, não é? Os casais que vivem bem, para 5 intenções positivas, eles têm uma negativa. Então, 5 por 1, está vendo lá? Para cada 5 intenções positivas, um casal bem resolvido, um casal feliz, tem apenas uma interação que é negativa. Para cada interação positiva, ou digo, para cada 5 interações positivas, uma é negativa. No entanto, os casais que não vivem bem, não é? Os casais que se divorciam, eles têm 0,8 interações positivas para cada negativa. Ou seja, é muito mais interação negativa do que positiva. Se por um lado o casal que vive feliz, não é? Ele tem 5 interações positivas para cada negativa. Os que não vivem bem e acabam se divorciando, eles têm 0,8 interações positivas para cada negativa. Como é que você está vivendo a sua vida lá com o seu cônjuge? Como é que você se relaciona com o seu cônjuge? Sabendo disso, por que não, então, cultivar essas interações, essas ações positivas todos os dias? Como? Mandando uma mensagem ou dando uma palavra, não é, de bênção, uma palavra que é positiva, no WhatsApp, a gente, não é? Todo dia, a gente toma café junto, quando dá, né? Eu e Belê. Ela vai para o trabalho, manda meia hora que ela saiu de casa ou que a gente não se viu, ela começa a mandar. Não sei o que, coraçãozinho. Interações positivas. E assim é o dia todo. Quem, em algum momento, né, tem uma musiquinha especial da Berê. Se tocou aquela musiquinha, a pessoa pode atender, pastor. Eu falei, não, é a Berê mandando mensagem. Eu já sei, olha, já tem lá os coraçãozinhos e coisa e tal, papapá. Interações positivas, não é? Agradeça e demonstre que você gostou de alguma coisa que a pessoa fez para você, seja algo grande ou seja algo pequeno. Isso é para os casais, presta atenção.
Reviva as memórias divertidas. Eu e Berenice, a gente tem bastante história para contar, que não, aliás, não pode contar, é íntima nossa, né? Mas bem cômicas. De vez em quando a gente lembra dessas coisas e dá risada, muita risada. Tem que fazer isso. Faça algo legal, não é, para o seu cônjuge. Pense em alguma coisa diferente. Seja lá qual for. Surpreenda esta pessoa, não é? Ainda existe outros dados, né? Em 70% dos casos, o fator determinante para que casais se sintam satisfeitos com relação à paixão, romance e sexo do casamento, está intimamente ligado à amizade. Ou seja, casais que são amigos, eles têm paixão, romance e a sexualidade saudável. Casais felizes também conversam mais. Em média, 5 horas a mais que os que não são felizes. Por semana. Olhe bem para você ver. Não é muito, né? Né? 5 horas a mais por semana? Não dá nem 1 hora por dia a mais. Olha como é fácil de a gente se dar bem. É fácil de consertar os rumos errados do relacionamento conjugal. Casais em relacionamentos felizes alimentam o melhor lado um do outro. Juntos, eles chegam mais perto de ser sua melhor versão de si mesmos. Irmãos, isso é verdade. Outro dia a Raquel falou para mim assim, não é? Eu tenho uma foto de você lá em casa, né, que você está com uma camisa, uma foto de quando você era jovem, que você está com uma camisa, que parece um gibi. Falei, por favor, não mostre essa foto para ninguém, né? Se eu estou um pouquinho melhor hoje, é graças a Berê. Irmãos, calma, tenha paciência com Berê. Ela fez o que deu. Também não dá para fazer milagre, né? Mas é isso, se a gente se concentrar nisso, se a gente olhar para esse lado, nós vamos ajudar o outro a ser melhor. E é isso. Focar naquilo que ele tem de bom, de positivo. Se Berenice resolver falar das minhas coisas erradas aqui, e ela listar isso, eu estou lascado, porque ela vai encontrar um monte. Que bom que ela tem olhado para as coisas boas. E ela, inclusive, profetiza, não é? Porque ela não me chama de lindão. Quem sabe um dia eu chegue a ser. Você tem amigos íntimos? Eu não sou uma pessoa de amizades. E você acha que você está fazendo uma coisa boa? Eu não sou desse tipo de pessoa. Você acha que você está fazendo uma coisa boa para você? Deus, Ele é relacional, irmão. Deus é relacional. A Bíblia diz que Deus é uma comunidade. Pai, Filho e a Bíblia diz que eles se dão tão bem que não há divergência entre eles três. E esse Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E fez homem e mulher para que se reproduzisse e criasse família, para ter também relacionamentos. Depois, na história, esse mesmo Deus manifesta o poder, a graça dele, e ele então institui o que nós chamamos de igreja. O que é a igreja? A família de Deus. Aí eu pergunto, meu irmão, você não tem amigos íntimos? Se você não tem amigos íntimos, como é que vai estar a sua vida relacional? Como é que vai estar a saúde da sua vida relacional? Não vai ter como. Nós precisamos ter amigos íntimos. É bem verdade, eu concordo, que não dá para ser íntimo de todo mundo. É verdade. Mas nós temos que ter alguns amigos íntimos. Nós temos que ter algumas pessoas, eu digo assim, esses amigos são aqueles que dizem para nós aquilo que todo mundo tem vontade, mas não tem coragem. Aquele que quando precisa chega e fala, você não está fazendo legal, isso que você fez não foi bacana. Esse é um bom amigo. Mas é aquele também que quando você faz um negócio legal, ele fala assim, se o camarada só te detona, deleta ele. Deixa na geladeira. Né? Deleta, por favor, não é? Não. Deixa na geladeira. Tá bom? Deixa na geladeira. Mas, se o camarada é aquele camarada... Porque, não, o cara é bom amigo, ele só me elogia, só me põe para cima. Que isso, irmão? Ele não é bom amigo, não. Porque se você faz alguma coisa errada, o bom amigo faz o quê? Corrige. Não é assim? A Bíblia, ou se eu estiver errado, me ajuda.
O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele diz que quem ama não folga com a injustiça, não concorda com o erro. Então, bons amigos são essas pessoas, e nós temos que nos cercar dessas pessoas. Eu louvo a Deus porque eu tenho esses amigos. Que bom que eu tenho essas pessoas na minha vida. Mas, eu pergunto, como é que anda o seu relacionamento com os seus irmãos da igreja? Olhe bem, irmãos, nós estamos aqui porque nós professamos, nós dizemos, nós somos povo de Deus. Eu estou aqui porque eu creio no Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu Filho. Mas quem crê no Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu Filho, no Espírito Santo, nosso amigo, ele vive em harmonia com a igreja de Cristo, porque é impossível ter boa comunhão com Deus se não tiver boa comunhão com o irmão. Estou certo? O apóstolo João falou isso. Como é que você pode dizer que você ama a Deus se você não vê, se você não ama quem está do seu lado? E amar, irmãos, não significa dar tudo certo sempre. Concorda comigo? De vez em quando, dá umas espinhadas, não dá? Meu melhor amigo chama-se Antônio Valdemar Cuco Filho, os irmãos conhecem. Eu já tentei brigar com aquele cara, mas muitas vezes. Mas ele não dá. Uma delas o pastor Soares presenciou agora. Nós discutimos feio. Viu como é que eu falei que é verdade, pastor? E nós batemos boca, mas ele não tem jeito de brigar com aquele abençoado. Ele não tem jeito. Eu provoco ele, mas ele vai até a altura, ele fica na boa. Ele não vai para frente, né? Mas ele é meu amigo. Por quê? Porque a gente está junto sempre. É porque concordamos em tudo sempre? Não. Ele é meu irmão em Cristo. Que bom que a gente tem gente que a gente pode chamar de irmão. E às vezes vão pisar na bola com a gente. Mas nós vamos perdoar e nós vamos continuar. Como está a sua vida relacional com os seus irmãos? E a sua vida vocacional? Como anda? Como você avalia sua carreira até aqui? Sua carreira profissional? O seu negócio? Como você avalia? Está realizado? Está realizado? Pensa aí, está realizado? Será que o momento que nós estamos vivendo, que você está vivendo, será que esse momento não é um momento para você realizar alguma mudança? Estou falando sobre vocação, pensa aí. Você exerce sua profissão com um senso de missão cristã? Ou só está trabalhando para ganhar dinheiro e para pagar as contas? Essa pergunta eu vou repetir, meu irmão. Porque nós estamos falando sobre pôr a vida em ordem. E agora falando sobre vocação. No seu trabalho ou no exercício da sua profissão. Você trabalha com o senso de missão cristã? Você é um professor? Você é um professor de Cristo? Você é um empresário? Você é um empresário de Cristo? Você é Você é um policial? É um policial de Cristo? Você é um agente? É um agente de Cristo? Você trabalha na área de segurança, né, particular, privada? É de Cristo? Você trabalha com áudio, som, vídeo? É de Cristo? O que você faz? Você faz para representar o Cristo vivo? E mais, esse trabalho que você tem exercido, essa profissão que você tem exercido, você está fazendo ela com essa consciência ou só para ganhar dinheiro e pagar as contas? Porque se for só para ganhar dinheiro e pagar as contas, eu quero dizer para você que você é o cara mais frustrado do mundo e a coisa vai piorar na sua vida, porque não pode ser só isso. Pastor, que é isso que o senhor está falando? Então vou sair do meu emprego, o senhor vai pagar minhas contas. Eu não, você que tem que pagar suas contas, não sou eu. Mas você tem que ter prazer no que você faz, meu irmão. Como diz, quem sabe não é o tempo de você repensar. Mas você tem de entender que você tem que fazer com paixão, com alegria. Você tem que gostar do que você faz. Como vai a vida financeira? Você vive com equilíbrio financeiro? Ou sempre está desequilibrado financeiramente? Você tem dívidas? Se tem, como você planeja pagar essas dívidas, né? Reduzi-las e eliminá-las? Você tem sido fiel e regular nos seus dízimos e ofertas? Veja, nós estamos falando sobre espiritualidade, tudo isso é espiritual, tudo isso tem a ver com pôr a vida em ordem. Você tem sido fiel em entregar seus dízimos e ofertas? Você tem abençoado missionários, você tem abençoado pessoas carentes, você tem abençoado a sua igreja, você tem abençoado o reino de Deus com ofertas avulsas? Porque, irmãos, eu aprendi há muito tempo
que o nosso dízimo atrai a segurança de Deus sobre as nossas vidas. E que a oferta alçada, ela atrai sobre as nossas vidas a prosperidade. Quem dizima atrai a segurança de Deus. Dízimo é mandamento, todo mundo dá igual. Oferta tem a ver com a fé. Cada um dá aquilo que está no seu coração, não por necessidade, mas com alegria. E Deus prospera e Deus aumenta. Nós temos que fazer isso, nós temos que viver estas coisas. Isso tem que fazer parte das nossas vidas para que a nossa vida esteja equilibrada. E eu quero encerrar perguntando a você: você sabe para onde você vai quando você morrer? Ezequias recebeu uma visita do profeta. O profeta diz: olha, você não vai passar dessa. Ele pediu aí, não é? Uma prorrogação de tempo. Pediu um acréscimo, certo? Estava nos 45 já do segundo tempo. Aí falou: oh, Deus, dá um tanto aí. Deus dá mais 15 anos para ele, mas ele morreu. Se Jesus Cristo não voltar, eu e você vamos morrer também. E se quando chegar a minha hora e a sua hora, e ninguém de nós aqui sabe quando vai chegar esta hora, pode ser a qualquer momento. Pode ser assim que terminar o culto. Pode ser agora mesmo. Não é verdade? E se acontecer, você sabe para onde você vai? A primeira epístola de João, no capítulo 5, verso 12, diz assim: quem tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Você já tem o Filho de Deus? Jesus Cristo já é Senhor da sua vida? Ele já habita no seu coração? Ele já reina na sua vida? Ele já governa a sua vida? Ele já é soberano na sua vida? Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna. E não tem o que você possa fazer. E se não tem vida eterna, querido, tem morte eterna. Todo ser humano sem Jesus Cristo está morto. Por isso nós precisamos de Jesus, para sermos vivificados. Semana passada nós tivemos aqui batismos. Inclusive está no YouTube, você pode assistir lá o vídeo dos batismos. Muito bonito, que festa. Como é gostoso a gente ver depois, né? Na hora a gente envolvido ali, né? Os pastores principalmente. Mas depois ver aquela festa, que coisa linda. Eu vibrava ver a reação daqueles irmãos. Porque é isso mesmo que Jesus Cristo faz com a gente. Ele nos traz da morte para a vida. Glória a Deus. Se você não entregou a sua vida a Cristo ainda, faça isso hoje. Você diria que você é controlado pelo Espírito Santo de Deus? Ou as ações carnais é que prevalecem na sua vida? Você tem estudado a Bíblia a sós ou em grupo? Ou ela é só um objeto que enfeita a sua casa, quando enfeita? Você está tendo uma vida devocional? Você diariamente tem tempo com Deus para a leitura da palavra e para falar com Ele? Você tem filhos na fé? Você tem gerado filhos na fé? Você tem participado das células e dos cultos da igreja com regularidade? Ou você é turista? Enfim, como está a sua espiritualidade? A resposta para esta pergunta vai dizer como está a sua vida. Se ela está em ordem, como ali está colocando aquela mulher, os livros na prateleira, ou se os livros estão todo virado. Você já foi procurar um livro que você queria, em uma biblioteca bem organizadinha? É fácil ou difícil? E numa biblioteca desorganizada? Não me entrega, tá? De vez em quando eu lembro assim, eu tenho um livro. Eu começo a procurar o livro lá em casa. E procuro para cá, e procuro para lá, e procuro daqui, e procuro dali, e não consigo encontrar. Porque eu não guardei direitinho. Porque a minha biblioteca não está tão em dia assim, né? Tão em ordem. Como está a sua vida, meu irmão? Como está a sua vida, meu amigo? Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Nós falamos sobre algumas áreas da vida. E o Espírito Santo de Deus quis ministrar na minha e na sua vida em cada uma dessas áreas. Você quer ser bem-sucedido? Põe nas mãos do Senhor toda a sua vida. Cada parte da sua vida. Cada uma dessas que nós citamos aqui hoje, coloca nas mãos do Senhor.
E eu quero começar falando com você que está aqui nesta noite e que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Você que porventura esteja aqui, mas que ainda não decidiu deixar que Jesus seja o Senhor da sua vida. Sabe, querido, Ele está aqui nesta noite. Ele se faz presente neste culto. Desde o primeiro instante, Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que está falando ao seu coração, dizendo que você precisa dele. Porque como nós lemos aqui, sem esse Jesus Cristo, o Filho de Deus, você jamais poderá pôr em ordem a sua vida. Sua vida jamais estará em ordem sem Ele. Ele mesmo disse que sem Ele nós não podemos fazer nada. Quem sabe você está vivendo situações das mais terríveis em várias das áreas que nós citamos, talvez até outras que não citamos, porque Jesus ainda não é Senhor da sua vida. Sabe, querido, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, você pode fazer isso nesta noite. E basta que você, no lugar onde você está, você diga assim: Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero a partir de hoje iniciar uma caminhada com o Senhor. Tem alguém que nesta noite quer entregar a vida a Cristo? Quer dizer assim: Jesus, eu quero que o Senhor comece a governar a minha vida. Onde você estiver, dê um sinalzinho com a sua mão assim, dizendo: pastor, eu quero. Eu entendi a palavra, eu quero começar hoje esta caminhada com Jesus Cristo. Tem alguém? Onde você estiver, dê um sinal com a sua mão, porque nós queremos orar por você e abençoar a sua vida. Tem alguém? Onde você estiver. Se houver alguém, onde você estiver, só dá um sinal dizendo: pastor, eu quero que Jesus coloque a minha vida em ordem. Eu quero sair daqui hoje com a decisão de deixar que Ele governe a minha vida. Tem alguém? Se houver, levante sua mão. Vamos ficar em pé, irmãos, todos nós. Amém. Glória a Deus por você que levantou sua mão. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Se tiver mais alguém que quer entregar a vida a Cristo hoje, esta é a oportunidade.